Esse assunto constitucional, agora, por exemplo, você passa por uma padaria, você passa por uma esquina, vai numa praça e você vê o cara dizendo, rapaz, isso é inconstitucional. Você vê o cara falando mal do ministro do STF, algo que realmente não existia anteriormente, né? Sim. Claro que tem tudo esse lado bom e tudo tem esse lado ruim. E o programa de lei, ele tem essa pegada popular, né? De levar para as pessoas realmente uma ideia do que é o direito, do que é a lei, né? E a sua aplicação. E um tribunal constitucional como o STF, né? Você achar pessoas nos bancos da praça sendo especialistas nisso, como é que você vê essa questão, muito provocada pela polarização política que havia no país e o tensionamento que o ex-presidente Bolsonaro fez com o tribunal, né? De uma forma muitas vezes criticada pelo autoritarismo, pela forma mais incisiva, por críticas até pessoais, com palavras de baixo que a gente não pode nem repetir aqui, né? Então, como é que você acha que o direito constitucional se modificou dos bancos da faculdade para as praças no Brasil, nas padarias, nos cafezinhos? Breno, é massa que a gente tem um espaço como esse para, como você disse, falar sobre esses temas sem a ortodoxia, né? A gente tem todo um embasamento teórico para isso que a gente está falando, a ideia da sociedade aberta, dos intérpretes da Constituição e tal, que é basicamente isso. Algumas pessoas falam isso, poxa, como é a vida de um professor de constitucional durante esse processo em que todo mundo conhece, a galera não sabe escalar a seleção brasileira de futebol, né? Algo tão tradicional, mas sabe escalar o Supremo Tribunal Federal, sabe o nome dos 11, o nome né? dos 11, né? A gente tem indicação de ministro do Supremo Tribunal Federal aí, todo mundo tem uma nota para dar, né? Tem uma crítica a fazer. Quer indicar um candidato. Tem um candidato, tem uma candidata, né? Para indicar. Hoje em dia se fala muito, ainda bem que se fale muito sobre isso, né? 168 ministros do Supremo, 3 mulheres até hoje, nunca uma mulher negra esteve no Supremo Tribunal Federal. E aí pessoas me perguntam, né? E aí, como é a vida de um professor de constitucional nessas circunstâncias? Eu acho ótimo. Eu acho isso excelente, eu acho lindo quando eu chego num bar e encontro numa mesa um grupo de amigos que não são da área do direito falando sobre o Supremo Tribunal Federal. Falando sobre esse ministro, sobre aquele ministro. Claro, se a gente estiver falando institucionalmente, né? Com críticas, né, que não sejam de âmbito pessoal, que não sejam agressivas, isso é lindo, isso é fantástico, porque a Constituição ela é feita para isso mesmo, para reger o dia a dia da gente, não é para a gente ficar encastelado falando sobre ela, porque somos técnicos e conhecemos e temos essa luz. Eu não